Boa noite a todos. Amém, amém. Se você marcou a sua Bíblia, vamos ler o texto novamente. Se você não sabe qual o texto é João capítulo 13, versículo 12 até o 17. Aproveitando o tempo, o mês de serviço, com o tema Faz-me um servo para a tua glória. É o assunto que nós vamos tratar essa noite. João capítulo 13, versículo 12 ao 17. Queria ler junto com você, só para gravar na mente, deixar mais vivo. Acompanhe comigo a leitura. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Oremos. Santo Deus, que o Senhor, meu Deus, cresça o seu nome essa noite, Pai, e nos reduza ao pó. Que o Senhor, meu Deus, fale com as nossas vidas e nos ajude, meu Deus, a crescer em sabedoria, conhecimento. Nos dá, meu Deus, nos dá da tua graça essa noite para poder compreender. Amplia, meu Deus, o teu reino em nossos corações, em nossas mentes. Nós possamos, Senhor, sair daqui cheios da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. A situação aqui é esta: a ceia do Senhor. O que é que está acontecendo aqui? Lá em Lucas, nós vamos ter um contexto maior do assunto. E o que é que está acontecendo? Satanás já tinha enchido o coração de Judas. E eles estavam se preparando ali, Jesus, os discípulos, eles estavam se preparando para poder comemorar a Páscoa. Jesus envia 2 discípulos para poder achar o local. Jesus dá as coordenadas a eles, para que eles pudessem procurar esse local, para eles fazerem a ceia do Senhor. E os 2 discípulos que Jesus dá essa tarefa a eles é João e Pedro. Então eles 2 saem para poder achar o local. Jesus deu todas as coordenadas. Isso era natural para eles, porque já tinha acontecido uma vez. Vocês lembram lá do jumentinho? O jumentinho que entrou em Jerusalém. O que foi que Jesus fez com eles, né? Olha, tem um jumentinho lá, você desata lá um nó, traz ele. Se perguntarem, o mestre está precisando. O Senhor vai usar. E aqui não acontece algo muito diferente. Eles não sabiam o local, mas Jesus sabia todo o local, de todas as coisas. Então Jesus manda eles: olha, vai acontecer isso, vocês vão encontrar uma pessoa, e lá vocês vão dizer: olha, onde é que nós vamos ceiar? O mestre está perguntando isso. Aí o resto está resolvido. E assim eles fizeram. Achado o local, todos se reuniram para poder fazer a ceia. Jesus, ele
estava ansiando muito isso, essa oportunidade de ter com os seus discípulos. Jesus já sabia que logo mais ele ia entregar sua vida a sacrifício. Então ali era a última oportunidade que ele tinha com eles de fazer uma ceia. E eles ceiam juntos. Então e no meio daquela conversa, eles estão conversando, todos sentados, ceando, Jesus também fala algo muito importante. O traidor está aqui no meio também. É isso que Jesus fala. Isso acontece uma grande discussão no meio deles, uma preocupação. Será que eu sou o traidor? Ou é você que é o traidor? Não, não sou o traidor. Então essa conversa começou a permear no meio deles ali. Não muito depois, uma outra conversa surgiu no meio da ceia. E talvez uma conversa que não tinha tanto sentido assim. Surgiu ali no meio dos discípulos uma dúvida, e eles começaram a conversar entre si sobre quem seria o maior no meio deles. Talvez um assunto que não tinha nada a ver. E Jesus observando tudo aquilo. Jesus vendo aquela conversa, que aquela conversa estava meio sem sentido ali para a situação que eles estavam vivendo, o momento, porque Jesus estava pensando, olha, essa vai ser a última ceia, a última oportunidade que nós vamos ter. Nunca mais aqui nós não vamos nos reunir mais, somente com o Senhor, no grande dia. Jesus vendo os discípulos se perguntando quem era o maior, o melhor servo no meio deles. Jesus prossegue dizendo, olha, calma aí vocês. Quem é o maior aqui no meio? No mundo existe senhores, no mundo existe o maior e existe o menor. Mas no reino de Deus, a conversa é mais embaixo. Não existe o maior e o menor. No reino, o mais importante é o menor. E o que manda deve se comportar como aquele que está sendo mandado. Quem é o maior aqui no meio de vocês? É aquele que está sendo servido ou aquele que está servindo? É aquele que está sendo servido, né? Sim, sou eu. Mas vocês não prestam atenção, não perceberam que eu venho sempre mostrando para vocês como eu me comporto, e eu estou me comportando como o menor no meio de vocês. Era isso que estava acontecendo no meio deles. E Jesus fala ainda mais. Eu sei quem são vocês, vocês andarão comigo, vocês reinarão comigo, mas vocês precisam aprender uma coisa urgentemente. Serviço, pessoal. Vocês têm que aprender a servir. Talvez uma das pessoas que começaram a puxar aquela conversa foi Pedro. E Jesus vai dizer, Pedro, não tem noção. Satanás, uma coisa que tu não sabia que eu vou te dizer agora. Satanás, ele pediu para te peneirar todinho. Eu não deixei. Te converte, Pedro. Se converte. E quando você se converter, ajuda teus irmãos. João capítulo 3, que é o 13, que é o texto que nós estamos lendo, logo no início, Jesus ele vai começar como se fosse desenhar para os discípulos. Como assim, José? Jesus vai mostrar na prática aquilo que ele queria que eles entendessem. E o que era? Jesus se levanta, pega uma toalha, uma vasilha, enche de água, e ele começa a lavar os pés de todos ali. Lava o pé de um, lava os pés de outro, mais outro. Aí chega na vez de quem? Pedro. Pedro não estava entendendo aquilo. E Pedro disse, o Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou acreditando que o Senhor quer lavar o meu pé.
o Senhor não vai me dizer, eu preciso saber por que o Senhor quer fazer isso. E Jesus diz: Pedro, se eu não fizer isso, eu preciso fazer isso, é uma coisa que você vai entender só depois. Não, Senhor, se o Senhor me disser o que é, eu deixo. Pedro, se eu não lavar o teu pé, se eu não te purificar, tu não vai fazer parte daquilo que eu estou fazendo, Pedro. E Pedro disse: Senhor, me desculpe. Não lava só o pé, não. Lava meu corpo todo, a minha cabeça, me banha todo. Esse é todo o contexto que estava acontecendo ali, para nós lermos o versículo 12 até o versículo 17. E entrando no tema dessa semana, diz: faz-me um servo para a tua glória. Esse é o tema do mês todo, o mês de serviço. Para mim é como se fosse uma oração aqui. Faz-me um servo para a tua glória. Entramos aqui no texto, no versículo 12, que diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Essa é a pergunta que vai permear toda a nossa mensagem. E gravem isso: compreendeis o que vos fiz? Jesus perguntando: você tem noção do que acabei de fazer? Vocês têm consciência disso? Era natural, especialmente nos lugares onde, as regiões onde havia muita poeira, muita terra, lavar os pés das pessoas era muito comum. Um anfitrião que recebia alguém na sua casa, a pessoa antes de entrar lavava os pés, porque o pé estava muito sujo, né? O pé estava assim, muito sujo de poeira. Então era natural para eles fazerem isso. Mas esse serviço, quem fazia esse serviço era a pessoa menos importante da casa. Era um servo. Alguém, um empregado assim, mais comum. Era um escravo. Então isso era natural. A pessoa entrava, lavava os pés e tudo, era bem recebido. Isso era um gesto de hospitalidade da época. Então isso acontecia naturalmente. Jesus, ele assume essa postura aqui, que nós lemos no texto, de um servo, um escravo, um serviço humilhante. Mas tudo isso é para que eles entendessem algo. Lembrem-se, Jesus escolheu 12 homens para equalizá-los em um só pensamento, ajustá-lo a uma cultura jamais planejada na humanidade. Jesus escolheu 12 homens para avançar um reino diferente de tudo aquilo que a sociedade já poderia imaginar naquela época. Jesus, ele veio instalar uma cultura. A cultura do reino, que foi implantada para andar na contramão do mundo descentralizado com a mensagem da cruz. Um mundo caracterizado por sua autossatisfação, suas provisões próprias. Um mundo que os meus interesses estão acima de todos os seus interesses. No mundo que o meu é melhor do que o seu. A minha dor é maior do que a sua. A minha necessidade de ter aplausos por conta da minha vida bem-sucedida, do meu trabalho. Uma cultura de reis e senhores, dono do próprio umbigo, do próprio nariz. Dono de tudo e dono de todos. Nesse mundo, Jesus veio implantar um reino, uma cultura, e ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre os homens. Um reino invisível, mas estruturado, vivo, na vida daqueles que o seguem e o têm. Um reino onde há vida na morte. Um reino do fraco que é forte. O reino dos últimos que serão os primeiros. De onde nem só do pão vive o homem. Jesus veio plantar este reino. Dos homens que são mais ricos por juntarem no céu. Um reino
em que os que entram nele para serem senhores são os que serviram primeiro. Jesus veio implantar essa cultura, fazer com que isso entrasse na mente das pessoas. Uma cultura totalmente diferente daquilo que a sociedade já vivia. E ainda vive. Faz-me um servo para a tua glória. O que significa um servo? O que é ser um servo? O que significa essa palavra? Versículo 12. Compreendeis o que eu vos fiz? Quantas coisas Jesus já fez e eles não entenderam? Quantas coisas Jesus continua fazendo diariamente e nós também não entendemos? Com a nossa vida toda horizontal aqui, o nosso dia a dia tão corrido, mas Jesus continua fazendo coisas. Quem fez essa pergunta? Compreendeis o que vos fiz? O servo sofredor, como diz Isaías. Aquele que esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, fez isso. Jesus, o Cristo, ele fez uma pergunta aos seus discípulos naquele momento. Vocês compreendem o que eu estou fazendo? Vocês sabem para o que de fato vocês foram chamados? Jesus os convocou para serem servos, para servirem, chamados para resistir ao perverso, a oferecer o segundo lado da face quando o outro quiser bater, a dar sem esperar receber nada em troca. Jesus chamou esses homens para isso, a mim e a você, para poder socorrer o enfermo, o doente, os necessitados, chamados para servir. Essa foi a missão deles. A intenção de Jesus em resposta a toda a humildade e humilhação que ele fez, naquele ato de lavar os pés. A pessoa pegar os pés todos sujos. Que bom que foi só poeira. Então ele fez o serviço ruim, talvez o serviço mais porco. Ele fez isso para que eles tivessem a noção e a consciência daquilo que eles estavam tentando inflamar no meio, ali naquele momento de ceia. O serviço cristão foi de grande importância no mundo greco-romano também. O mundo sempre foi um lugar onde o mais forte é o que domina. Aquele que tem mais condições é aquele que pode tudo. É ele que manda. No mundo, nem sempre essa ideia de cada pessoa, cada um de vocês ter um valor, isso foi normal. Nem sempre isso foi normal, nem sempre isso foi tirado com naturalidade, visto com naturalidade no mundo. O pecado, ele desconfigurou o estilo do viver humano. O pecado, ele fez isso. Então foi preciso fazer uma construção social para que eles compreendessem o significado do valor de uma vida. O cristianismo, ele teve uma grande participação na luta contra a desigualdade social. Os valores da vida, a defesa da mulher, a defesa do órfão, das crianças, foi algo que o cristianismo deu foi uma bênção para a civilização. A atitude, os atos dos cristãos foram uma bênção para aquele povo.
Em Tiago, na epístola de Tiago, quando Tiago fala que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas, é porque a situação lá estava muito, muito difícil. Crianças que menos desejadas, crianças que nasciam, que eles não planejavam ter crianças que nasciam com alguma deficiência, que eles não queriam, eles jogavam em cima das montanhas para os animais comerem. Era isso que estava acontecendo naquela época. E os cristãos, com seu papel serventil, eles iam até essas pessoas, ou então encontravam essas crianças e traziam para cuidar dos órfãos. Mulheres que eram abandonadas pelos seus maridos, irresponsáveis. Então era uma cultura não muito valorizada. De que você tem o seu valor, isso é muito difícil. O mundo foi sempre escravagista, meus irmãos. Sempre. E os valores que ajudaram a libertar o mundo dessa ideologia, muitos deles foram valores cristãos. Por meio de quê? Atos de serviço. A pregação em atos, em atitudes. Não é só o falar, é o fazer. Eles faziam isso. E o mundo foi ganhando um modo diferente, uma maneira nova de pensar. No século 21, ou no século que nós vivemos, existem muitos cristãos apáticos em relação ao serviço. Cristãos que deveriam estar fazendo um bom serviço ao seu Senhor, na maioria das vezes fazem um desserviço. Por que isso? Talvez porque não entendem o verdadeiro significado do que é servir, do que é ser um servo. Talvez no contexto, no aspecto cultural, eu não sei se essa palavra começou a se perder e perder a força, o significado que ela tem. O servir. Eu sou um servo. Está entendendo? Mas no primeiro século as coisas eram diferentes. No primeiro século, essa palavra servo aqui era de fácil compreensão para todo mundo lá. Todos. Pois ser um servo, na maioria das vezes, era considerado como ser um escravo. E era dessa forma que as pessoas eram tratadas. Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo, ele não é maior do que o seu senhor. O que significa essa palavra? O que significa ser um servo? No Novo Testamento grego, a palavra usada aqui, para essa palavra servo, o significado original dela, é uma palavrinha chamada doulos, que significa atar um laço, prender com cadeias, lançar em cadeias. A palavra doulos, ela significa escravo, servo, homem de condição servil. Alguém que se rende à vontade de outro é o significado. Assim, doulos
é a palavra comum para poder chamar de escravo. Alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um senhor. Esse é o significado dessa palavra: servo, doulos, escravo. No mundo antigo, todos compreendiam essa palavra e muitos viviam na pele o significado dela. Muitos. Existiam milhares de escravos no primeiro século. No tempo de Jesus, os autores bíblicos, eles mencionaram termos com essas palavras também, que significa escravo. No Novo Testamento existem no mínimo 125 referências para essa palavra. Doulos, escravo. Trouxe alguns versículos para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem ao Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado a comunicar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. 1 Coríntios capítulo 7 diz: foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. É o que está escrito. Faz-me um servo para a tua glória. O tema do nosso mês de serviço. Quando oramos por isso? Se você já orou, quando você ora, será que você está compreendendo que nós estamos pedindo para viver uma relação entre um senhor e um escravo? O senhor e o seu servo? Será que isso entra na mente? No sistema feudal isso era muito comum, né? Os senhores de terra que também tinham seus escravos. Será que você tem essa ideia? Agora você percebe que parece que essa palavra servo tem se perdido muito no meio do tempo. Mas trazendo aqui, tentando arrancar ela para cá. É esse o significado dela. Faz-me um servo para a tua glória, ou seja, faz-me um escravo melhor que glorifique o teu nome. O que Jesus é para nós? O que Jesus é para você? Ele não é o Senhor da sua vida? Você tem que compreender, irmão, que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Você é um escravo.
Vocês estão percebendo que essa palavra está começando a ficar com mais peso agora? O servo, o doulos, o escravo. Você não chama-se de senhor se você não tem um escravo. Muito menos você se chama de servo se você não tem um senhor. Muita coisa no cristianismo, muita coisa na nossa comunidade, muita coisa dentro da nossa igreja, muita coisa no mundo afora. Muita coisa seria resolvida se os cristãos desses séculos entendessem o real significado dessa frase, dessa palavra: servo, escravo. Não faríamos a nossa própria vontade. Não faríamos. Porque um servo, ele não tem direitos. Ele não vive para agradar a si mesmo. Um servo não. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando a homens, Paulo fala, não seria servo de Cristo. Essa palavrinha aqui também carrega o doulos, a escravidão. Não seria escravo de Cristo. Este é o foco singular de ser um escravo, irmãos. É o foco singular. Agradar o seu senhor. A única função de um escravo é satisfazer os desejos do seu possuidor. Cristo possui todo o seu ser, todo o teu entendimento. Mas não, irmãos. Existem muitos direitos envolvidos. A autossatisfação, o meu jeito e o meu tempo entram na história. O meu isso, o meu aquilo. Vivemos uma vida como se nós fôssemos os senhores. Vivemos para a nossa própria glória, o louvor do nosso nome para todos sempre. Amém. E por viver por nossa própria vontade, desfalecemos. Não alcançamos o nível do significado da palavra no viver, no agir. Diante disso tudo, se você é um servo, qual Senhor você está obedecendo? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Está escrito. Você pode ter 2 trabalhos. Você pode ter 2 carros, 2 casas. Você pode ter 2 tudo. Menos ter 2 senhores. É impossível termos 2 senhores que tenham domínio total da nossa vida. É impossível isso. Só um Senhor reina. E qual Senhor reina em nós? Que tipo de Senhor reina dentro de você? A função de um escravo é somente uma: agradar o seu único Salvador, Senhor, em tudo. Essa é a função de um escravo. Este é o significado de ser um.
Onde havia uma ordem direta, o escravo iria lá e obedecia. E quando não tinha nenhuma ordem para ele, ele faria de tudo para fazer qualquer outra coisa que alegrasse o seu senhor. Olha a linguagem desse texto. Que linguagem maravilhosa. Romanos capítulo 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando ereis escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Qual é a oração desse mês? Faz-me um servo para a tua glória. Lembra lá daquela pergunta que ia percorrer em toda a nossa mensagem? Vamos repetir aqui. Compreendeis o que eu vos fiz? Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Jesus disse isso para eles. Se sim, o versículo 17, nós finalizamos nele, que diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados se sois e as praticardes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Vocês são bem-aventurados. Vocês serão as pessoas mais felizes se praticarem isso. Se nós sabemos de tudo que nós aprendemos, e se nós estamos praticando todas essas coisas que nós estamos ouvindo aqui, nós seremos os escravos mais felizes dessa terra. Ser um escravo de Jesus Cristo está além de qualquer outra forma que você possa imaginar de escravidão. Outra forma que você jamais conheceu na vida de escravidão. Porque esse Senhor, Ele nos faz filhos. E esse Senhor, Ele derrama toda a riqueza da sua possessão sobre nós, seus filhos. Isso para sempre. Para nossa alegria absoluta e a glória dele eterna. Imagine Paulo convidando lá os romanos. Nós lemos aqui o capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Paulo convidando aqueles homens e mulheres a deixarem de serem escravos de César para poderem serem escravos de Cristo. Paulo fez isso. Quem não queria ser um escravo de um Senhor bom?
Jesus é um Senhor bom. Você é livre nele. Um Senhor benevolente. Um Senhor gracioso, um Senhor generoso, um Senhor amável, um Senhor compassivo. É isso que Ele é. Ele não te comprou com dinheiro, Ele te comprou com sangue. Ele não te comprou com escambo. Foi sangue, foi a própria vida que Ele deu por você. As pessoas, os senhores, os homens maus tinham escravos e eles pagavam por eles dinheiro. Ou então comprava a qualquer custo. Esse aqui não. Ele comprou com seu próprio sangue. Ele ofereceu a sua própria vida por você. Nós possamos viver uma vida em obediência a esse Senhor. Como servos dele. Como escravos dele. Deixemos de lado todo o nosso interesse, meus irmãos. Se você é um servo, você não tem direito. O direito é dele, é ele quem manda. E o nosso, como servos, devemos a obediência. Por isso, cumpramos o nosso dever e responsabilidade. Como servos diante de Deus, diante das Escrituras, façamos com alegria tudo o que ela exige de nós. E se você compreendeu tudo o que Jesus fez, faça a sua tarefa de um bom servo. Jesus nos chamou para isso, para o serviço. Não importa o qual. Se é um serviço grande ou um serviço pequeno. Lembra, no reino não tem maior. Todos nós somos ferramentas importantes desse Senhor. Para a sua obra. Lavemos os pés uns dos outros. Cumpramos com o nosso dever, serventil. Não negamos aos outros o serviço. Ele nos serviu primeiro. Nós não servimos para nada, mas para Ele nós servimos muito. Façamos isso como uma resposta de amor a tudo que Ele fez por nós. Tudo. Sirva. 1 Pedro capítulo 4, cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Façamos isso. E bem-aventurados sois se as praticardes. Pratiquem e provem a alegria do servir. E você que está aqui essa noite, que não conhece esse Senhor, eu te convido, seja um escravo de Cristo. Você nunca vai encontrar um Senhor melhor do que Ele. O contrário disso é você ser escravo do pecado. Arrependa-se, largue a sua servidão ao pecado. E busque o Senhor bom, que é Jesus Cristo. Aquele que te comprou. Aquele que te deu a oportunidade de estar aqui essa noite. Para ouvir que Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. Desde agora e para sempre. Sempre, sempre. Amém.